Oi para você, tudo bem? Eu espero que sim. Você que me vê aqui no IGTV. O papo de hoje é um papo especial para terapeutas, sobre pessoas com autismo. Como identificar pessoas com autismo, sabe? Sinais, traços de pessoas com autismo. Você já pensou nisso, colega? O assunto é bom, né? Então, para você que me vê aqui no GTV, segue aqui o nosso assunto. Eu vou receber uma convidada hoje super especial, muito experiente nessa área. Ela está cheia de dicas para te dar. E para você que está entrando aqui comigo, agora é boa tarde, né? Porque são 16 horas. Hoje é quinta-feira e a gente está começando mais um Terapeuta Cast. Muito chique, né? Estou amando fazer o Terapeuta Cast. O Terapeuta Cast é um programa que nós criamos aqui dentro do Terapeuta de Sucesso, com o objetivo de receber um convidado a cada quinta-feira de tarde, às 16 horas, a fim de que esse nosso convidado possa trazer para nós, terapeutas, dicas do trabalho dele, sabe? Como é que é o trabalho dele, por que ele escolheu aquele trabalho. E, claro, dicas que vão ser muito úteis para nós como terapeutas dentro da nossa função, né? Então, é um prazer estar com vocês aqui. Boa tarde para a Neide e para o nosso Fluir, que já entrou. A nossa convidada de hoje é a Cildete Costa. Ela mora lá em Campina Grande, na Paraíba. E ela já trabalha há um bom tempo numa instituição que acolhe e que trata, né, cuida de pessoas com deficiência e também das suas famílias. E ela tem um trabalho muito importante nesse sentido, por isso eu achei interessante trazer a Cildete para conversar conosco, tá? Então vamos começar perguntando para os terapeutas. Colega, por acaso você já passou pela situação, especialmente para aquele terapeuta que trabalha com casais e com famílias, né? Como é o meu caso, mas enfim, independente da linha do seu tratamento, do seu trabalho, você já se deparou com alguma família, de repente algum pai, alguma mãe, dizendo para você assim: olha, a gente já foi para não sei quantos profissionais, a gente já foi médico, neurologista, psiquiatra, e ninguém consegue descobrir o que esse menino tem? Ele tem TDA, alguns dizem que é TDAH, outros dizem que é TOC, outros dizem que é tudo isso junto misturado. Ele tem dificuldade na escola, ou então ele não tem dificuldade nenhuma na escola, e ninguém consegue descobrir o que esse menino tem, mas alguma coisa de diferente tem esse menino. Você já ouviu isso de algum dos seus pacientes, colega? Ou então, se você trabalha com um casal como eu, ouvi de uma esposa dizer assim: Claudilene, o meu marido é estranho, eu não consigo entender, eu não consigo explicar o que acontece, mas ele tem uns comportamentos estranhos de vez em quando. Ele fica isolado, tem dias que se eu deixar ele vai ficar dias e dias sem nem falar comigo. Para eu falar com ele, ele responder, para ele falar comigo, eu tenho que insistir. Ele não gosta de ir na casa dos parentes, ele não gosta de receber visita. Por ele fica no canto dele, isolado, o tempo todo, para ele não faz diferença. Enfim, Claudilene, o meu marido é diferente. E daí, se você já ouviu esse tipo de fala, tanto de esposa quanto de mães, eu imagino que você, como eu, né, na sua cabeça acende uma luzinha e você começa a se perguntar por quê. O que acontece, né? Com essa criança, ou com esse marido, ou com um adolescente, porque às vezes é um adolescente, né? O que acontece que faz com que essa pessoa, essa criança, esse adolescente, esse marido, ou essa esposa, né, seja visto como um diferente, ou até, de certa forma, com alguns comportamentos estranhos, de tão diferentes que as pessoas julgam que são os comportamentos dessa pessoa. Então, se você já passou por isso, e se já acendeu essa sua luzinha na sua cabeça, o Terapeuta Cast de hoje é para você. Eu ainda não estou vendo aqui a nossa convidada, a Cildete. Cildete, se você já está aqui e eu não estou vendo você, me dá um oi, tá? Para eu saber que você já está aqui. Que eu ainda não estou vendo a Cildete.
Mas eu sei que o trabalho dela com as famílias das pessoas com deficiência é um trabalho muito bom. Ela trabalha na coordenação já há bastante tempo de uma instituição lá em Campina Grande, na Paraíba. Portanto, ela que faz assim, o acolhimento das famílias. A Cidete está me perguntando, Neide, se pode entrar, mas ela está no WhatsApp. Responde para ela que sim, por favor, que eu não posso sair daqui agora. Neide, está me ouvindo? A nossa convidada está me dando um oi, mas no WhatsApp. Se eu for para o WhatsApp, eu vou cair aqui na minha live, né? Então é só responder para a Cidete que ela já pode entrar aqui, que assim que eu vejo que ela já entrou, eu chamo ela. Tá? Mas enfim, eu sei que ela é responsável por fazer o acolhimento das famílias. E ela então, depois desse acolhimento, ela vai verificar então para que profissionais que essa criança, esse adolescente, esse jovem, né, precisa ser encaminhado. E que tipo de tratamento que essa pessoa deve receber. E esse, sem dúvida, é um trabalho fundamental assim, que ela faz. Eu moro em Sapucaí do Sul, no Rio Grande do Sul. Aqui na minha cidade, a gente não tem um trabalho tão específico como esse que eu estou falando para vocês. Mas eu sei que a gente tem... eu vou esquecer o nome agora. Esqueci o nome da... Através do CAPS, lembrei. Através do CAPS, a gente tem sim um serviço, né, de psiquiatria e psicologia que avalia as pessoas com autismo e fazem encaminhamento. E daí o encaminhamento aqui na minha cidade geralmente é feito para Porto Alegre, porque aqui a gente não tem um serviço específico para fazer esse tipo de acompanhamento, tá? E eu estou falando de tratamento, mas nem todas as pessoas com autismo vão precisar um tratamento específico. Né? Via de regra, as pessoas com autismo, especialmente quando elas têm autismo leve ou autismo de altas habilidades, elas vão precisar de um tratamento só se elas tiverem algum tipo de comorbidade, tá? O que é comorbidade, Claudilene? Estou esperando a Cidete entrar para poder a gente conversar e explicar isso para você. Ok, as comorbidades são outros transtornos que estão associados ao transtorno do aspecto autista. Então, alguns autistas, por exemplo, eles podem ter, sim, o transtorno de hiperatividade ou déficit de atenção. Alguns autistas também têm TOC, pode acontecer, não significa que todos têm, mas um ou outro autista vai ter algum tipo de comorbidade. A gente pode encontrar um autista que tenha depressão, por exemplo, como comorbidade. Então, sempre que a gente tem um autista com comorbidade, a gente vai precisar encaminhar para que seja tratado a sua comorbidade. Entende? Então, assim, eu achei que seria um papo muito interessante para trazer para nós, terapeutas, hoje. Até porque eu posso dizer assim que não é tão comum, né, nos consultórios dos terapeutas a gente estar lidando com pessoas com autismo. Mas assim, eles não são exceção também, tá? No meu caso, por exemplo, eu já tive a oportunidade de estar atendendo casais e também famílias com filhos e eu perceber os sinais de autismo, tanto no filho quanto no marido, e fazer o devido encaminhamento. Por isso eu entendo que é importante sim que o terapeuta esteja ligado e que saiba reconhecer os sinais de autismo naquela pessoa e saiba fazer o devido encaminhamento. Já vi que a Cidete entrou. Cidete, boa tarde. Eu estou falando aqui, bebendo uma aguinha, porque está muito calor. Posso chamar, Cidete, você para entrar? Ok? Ok, já enviei um convite para você, Cidete. Vou aguardar você entrar. Pode sim.
Boa tarde. Boa tarde, mulher. Que bom te ver. Deixa eu ir arrumando a minha câmera aqui. Tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo bem. Com um Certo. sotaque bem nordestino, muito bom. Ah, O meu sotaque agora é misturado, você sabe, né? Quer dizer, sei. O meu ainda continua a origem. pelo menos eu acho que é misturado, né, Cidete? Porque os gaúchos Não, mas não. Os gaúchos que ouvem sabem que eu não sou gaúcha, né? Deu uma trancadinha aqui, mas foi uma coisa rapidinha, já voltou. Olá, Rejane, boa tarde. Boa tarde para quem está entrando, sejam bem-vindos. Eu estou vendo aqui a Rejane, estou vendo a Giliane. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver quem mais eu consigo ler aqui. Igor Mateus, me parece. Sejam bem-vindos. O assunto aqui é muito bom hoje, muito bom mesmo. Vão entrando aí, e quem está entrando já faz favor de ir ali no aviãozinho e manda esse aviãozinho aí para pelo menos um colega, tá? Porque o papo hoje é exclusivo para terapeutas. Então a gente está falando aqui para terapeutas que trabalham com famílias, né? Mesmo que você não seja terapeuta de família, mas certamente você trabalha com famílias. Não tem como não atender as famílias, né? Então, quando você se depara com aquele familiar que o familiar que vem, que acompanha, diz assim, ó, esse aqui tem um comportamento diferente, tem um comportamento meio estranho, gosta de ficar isolado, já passou por muitos médicos e ninguém sabe o que ele tem. Então, o intuito aqui nosso, meu e da Sildete, é trazer informações para que você ligue a sua luzinha verde, né, ou amarela na sua cabeça de preferência, para que você possa pensar na possibilidade do autismo e que você saiba o que fazer, se você entende que aquela pessoa que está na sua frente tem autismo, né? Então, o que dizer para ela, o que dizer para o seu familiar. Sildete, o papo é esse, tá? Então, Certo. assim, no Terapeuta Cast, Sildete, o nosso objetivo aqui é trazer o convidado e conhecer um pouco da história da pessoa. Então, assim, a gente Ok. não está dando uma palestra, a gente vai conversar. Então, o nosso momento aqui é diferente de quando eu faço live, porque quando eu estou fazendo só live, eu estou como se eu estivesse dando aula, né? Então, eu respondo perguntas, mas eu estou dando aula. O Terapeuta Cast, não. Então, a gente gostaria de saber um pouquinho da sua história. Então, eu vou pedir para você se apresentar, dizer para nós, assim, o nome do núcleo onde você trabalha, porque é um nome grandão, eu não decorei, tá? Aí diz para nós há quanto tempo você trabalha lá, por que você trabalha lá, tá? Conta um pouquinho da tua história para nós, e daí a gente vai te ouvir, em seguida eu te faço umas perguntas para que você possa esclarecer para nós umas coisas, tá? Sobre o autismo. É. Bem, é um prazer, né, Claudilene, estar falando Uhum, contigo. Quanto tempo, né, uhum, a gente vem, sabe, longe. Eu quero também dar um abraço aqui para mandar um abraço para o pessoal que está entrando, amigas minhas que legal. que trabalham comigo e também pessoas que Uhum. estudam comigo, né? Sempre. Gisélia, Ada, Roselita, tá todo mundo aí, cada gente Sejam amiga. muito Um bem-vindas, beijo viu? bem grande. Bem-vindas. Muito bom ter vocês aqui. Então, é, eu fiz pedagogia, né? Sim, Fiz pedagogia, fui professora por muito tempo, da educação infantil, né? Fui sim. professora, a gente foi junto, né? Lembra Há, que você era minha há muito diretora tempo atrás. há muito tempo. Então, eu achava que eu era professora, que eu ia ser professora, Aham, né? Eu achava isso. sim, Então, eu comecei a ver, dentro da sala de aula, crianças com dificuldades, né, de aprendizagem. E eu sim, ficava muito inquieta, porque eu dizia, meu Deus, o que fazer com essas crianças? Como fazer para sim, ensiná-las e aham. tal? Então, eu tinha maior dificuldade. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar, né? Uhum, E comecei a me engajar com grupos, com pessoas que apresentavam deficiência. Eu comecei a ver que essas pessoas tinham grupos organizados, pais. Na uhum. época, né, que hoje eu tô com 52 anos, na época eu tinha 17 anos. Ó, faz um Então, tempinho. isso era muito difícil, né? Principalmente aqui na Paraíba, isso era muito Sim, difícil. As sim. pessoas começavam a se engajar. Uhum.
E aí tinha aquelas dificuldades, não se falava nem em autismo, né? As pessoas não Sim. falavam em autismo, falavam em outras coisas. Diziam que as crianças tinham outros tipos de problemas, né? Falavam Retardo até, né? retardo, falavam que chamava DCM, que era distúrbio cerebral mínimo, falava em outros tipos de nomenclaturas, Sim, né? sim. Então não se falava nada disso, era uma coisa muito, muito diferente. Aham. E as pesquisas eram lentas, né? Sim. Na época. E a gente ficava naquela coisa de busca em busca de conhecimento. Aí o que aconteceu? A gente começou a fazer eu comecei a me engajar com as pessoas. Nisso eu fui trabalhar em algumas instituições, né? Que trabalhava com pessoas com deficiência. E hoje eu me encontro no trauma, que é abrir um núcleo de apoio, núcleo de apoio diagnóstico à pessoa com deficiência, que é o NADAPD. Sim. E ele é um núcleo que o governo do estado hoje abriu para quê? Para facilitar o diagnóstico. Então, a gente faz o diagnóstico, eu e uma equipe maravilhosa que nós temos lá, de médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, não só do autismo, mas de todas as deficiências, né? Mas a gente faz também de pessoas com deficiências intelectual. Então, são vários, tem fisioterapeuta, ortopedista, clínico geral, psiquiatra, neuro. É uma equipe maravilhosa. É o que a gente né? chama de multidisciplinar, né? Equipe multidisciplinar. Isso, assistente social, psicopedagogo, né? Então, essa equipe, ela está, a lei, ela preconiza o seguinte, que para você ter um laudo para poder você acessar as políticas públicas do nosso estado e também do nosso país, é preciso um laudo com uma equipe multidisciplinar. Então, a gente faz esse laudo com essa equipe. Então, esse pessoal todo, né, faz toda passa por essa equipe. Então, é o que a gente trabalha hoje. Nós estamos... esse núcleo foi aberto agora há pouco, né? Mas essa equipe já trabalha junto há 10 anos, mas esse é do estado, essa equipe. Mas agora nós migramos para o Hospital de Trauma aqui de Campina Grande. E hoje nós fazemos esse trabalho. É um trabalho muito gratificante de fazer, porque os pais, né, saem lá, porque eles vão ter acesso à carteira de passe livre, carteira do autista, os seus benefícios, né? Podem acessar todas as políticas públicas e os direitos que eles têm. Então, de todas as pessoas, de todas as deficiências, né, no caso. Cidete, eu só preciso perguntar, né, se as pessoas estão nos ouvindo, porque eu dei uma olhadinha aqui e o reloginho parou. Será que as pessoas estão nos ouvindo? Deem um ok para mim, por favor. Se vocês estão nos ouvindo direitinho. Para a gente poder seguir, só coloca para nós assim um joinha se vocês estão nos ouvindo, nos entendendo. É que outro dia eu estava fazendo live aqui, Cidete, sair e seguir falando, e as pessoas não estavam nem me ouvindo. Sim, então tá. Muito obrigada. Tá ouvindo, então tá. Obrigada. Então, podemos eu tô vendo aí umas amigas minhas, eu tenho que dar um abraço para elas aí, ó. Obrigada. Raíssa, né? E aquelas amigas assim, olha, um abraço bem grande para vocês. Muito obrigada pela presença de todos aqui, tá? Por favor, vão ali no aviãozinho e encaminhe esse aviãozinho para um colega, porque são informações importantes, né? O pessoal de Campina Grande precisa estar mais bem informado que existe esse núcleo, né? Embora eu entenda que já é um trabalho muito divulgado, mas eu quero que os colegas, os terapeutas, vejam isso. Então, façam favor de mandar um aviãozinho aí, para mais gente ficar vendo aqui do nosso bate-papo. E aí, Cidete, você, assim, você se realiza fazendo esse trabalho? É uma pergunta meio íntima, né? Mas eu queria, assim, é uma curiosidade. Você gosta de fazer isso? É uma coisa prazerosa? Como é que é isso para você? Olha, bem, hoje, né, eu acho que depois de tantos anos de luta, né, eu me considero uma
uma militante na área da pessoa com deficiência, né? Eu sou Uma uma militante, isso é muito bom. sou uma militante, né? Sim. Eu acho, assim, dos direitos Se a da gente... pessoa com deficiência. Às vezes as pessoas perguntam, você tem alguém, assim, filhos com deficiência ou com autismo? Ou se você... o que é que você tem que levou você a isso? Não, é simplesmente, eu acho que foi... Eu tenho pessoas na família, Sim. né? Claro que depois a gente descobre e tal, mas foi isso aí vem de muito tempo e é uma coisa que eu me realizo, né? Inclusive, depois de ter feito pedagogia, psicopedagogia e tudo, várias especializações na área, eu agora estou terminando psicologia, né? Muito então, um abraço show. aí para as minhas amigas que estão assistindo. E assim, eu me realizo porque esse trabalho é um trabalho fantástico, né? Que é quando você vê pessoas que não têm acesso nenhum, mães que às vezes ficam assim sem saber para onde ir, pais também, a família fica sem saber para onde ir, o que fazer, e a gente pode dar essa oportunidade. Então, a gente também não só recebe pessoas da Paraíba, mas a gente recebe de Pernambuco, de outros estados, inclusive, nos procura para fazer esses laudos. Então, assim, a gente se sente muito gratificada com todos esses, com tudo que acontece. O trabalho é muito bom. Assim, quem for daqui, quiser conhecer o local, né, o que a gente tem feito, é um trabalho maravilhoso. E a gente gosta. Adoro. Depois, Cidete, eu vou pegar com você assim, direitinho o contato, né? Desse núcleo onde você trabalha, para a gente colocar na descrição aqui, tá? Até porque o Terapeuta Cast, eu posto também, a gente posta também no YouTube, tá? Então, os colegas que estão aqui, segue a gente lá, o Terapeuta de Sucesso no YouTube. E a gente vai postar esse cast aqui lá no YouTube também. E daí a gente põe na descrição o contato de vocês, né? Para o pessoal de mais próximo poder entrar em contato. E quem sabe colegas de outros lugares ter informação, porque eu acho que isso é muito interessante, né? Isso é importante. Ó, a Neide está dizendo aqui que você se sensibilizou com a dor dos outros. E isso é algo fantástico, né? Você se sensibilizou. E hoje você se realiza com esse trabalho. Isso é incrível, eu acho. E daí, assim, eu também acho. E daí assim, Cidete, eu sou terapeuta de casal e de família, você sabe, né? E a gente criou o Terapeuta de Sucesso, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, com o intuito de poder, assim, abrir a oportunidade para que os terapeutas, de uma forma geral, tivessem esse espaço de se reunir, sabe? De bater papo, de trocar figurinha, como a gente chama, e de adquirir mais conhecimento e mais informações, né? E a gente tem trazido isso nas últimas semanas, tem sido muito bom. Mas em relação ao autismo, você sabe que eu tenho na minha família, né? Não são todos os colegas que sabem disso, mas a gente tem autismo dentro da nossa família. E eu e meu marido, de vez em quando, a gente brinca dizendo assim, ó, que hoje em dia passa um autista lá na esquina e a gente cheira. Eu peço desculpa por usar esse tipo de expressão, mas assim, a Cidete vai entender porque eu estou brincando, né? Mas a gente percebe, eu e o marido, a gente percebe. Então, a gente desenvolveu esse feeling por conta de familiar com autismo, né? Então, a gente também entendeu que as famílias que têm pessoas com autismo, elas desenvolvem isso. Elas desenvolvem um feeling muito grande, uma percepção muito grande. Mas não são todos terapeutas que têm pessoas com autismo na sua família. Então, assim, o que você poderia trazer de dica, Cidete, para o terapeuta, tá? Que não tem um familiar com autismo, que tem conhecimento teórico, mas que, de repente, pode ser que deixe passar algum sinal do autismo leve, por exemplo, né? Do autismo no adulto, já, né? Eu, por exemplo, já encaminhei maridos, porque eu trabalho com casais, né? Eu já encaminhei maridos com mais de 40 anos para fazer uma avaliação, né? Então, assim, o que você poderia trazer para nós, terapeutas, como dicas? Que a gente precisa reparar nisso, observar aquilo. Então. Isso. Bem, na verdade, o autismo é bom que a gente descubra logo cedo, né?
Quanto mais cedo, melhor. Uhum. Quanto mais cedo a criança for diagnosticada, melhor para Uhum. ela. Por que que os terapeutas, médicos informam isso? Porque eles têm a chance de desenvolver melhor e aí tem uma qualidade de vida bem melhor. A gente sabe que o transtorno do espectro autista é um transtorno do comportamento. Sim. Então, ele também vai perpassar na questão das relações sociais. Sim. E quando essas relações sociais são abaladas, isso os torna meio que à margem da sociedade. Então, muitas coisas, trabalho, relações familiares, fica muito desgastante. E essas pessoas sofrem. Sim. Elas começam a sofrer. Então, é necessário que esse diagnóstico venha cedo para que a gente possa, então é isso a nossa luta hoje, é que o diagnóstico venha cedo para que as crianças possam crescerem com melhor qualidade de vida. Sim. A gente sabe, hoje o pessoal diz assim, autista está assim, vindo de repente, é tanto autista, hoje é só autismo, é só autismo. Não, os estudos mostram que a questão é, nós melhoramos o olhar. Antigamente, eu estava até tentando lembrar, mas as pessoas chamavam de psicose infantil, imagina. Sim, mas terrível. não era isso. Era uma nomenclatura horrível, psicose infantil. Então, hoje se tem outra forma de visão. As pessoas, a sociedade tem que ver essas pessoas de outra forma, que é uma forma diferente de ver a vida. Então, são pessoas atípicas, diferenciadas, né? Então, quais seriam, então, a gente tem que perceber como terapeuta que esses sintomas que eles apresentam, eles não apresentam o tempo todo, eles vão mudar, é cíclico. Então, ora eles estão apresentando estereotipias, que são aqueles movimentos, né? Às vezes com as mãos, às vezes rodando em ciclos, às vezes andando de um lado para o outro quando estão nervosos ou alegres. Pode ser balançar a perna, eles fazem né? esse movimento. Pode ser balançar os balançar dedos. muito a perna, pegar muito as mãos, mexer muito nas mãos. Aí as pessoas dizem, oxe, que pessoa estranha fazendo isso. Adorei então, hoje. Nós temos que dar ênfase como terapeuta na tríade. A tríade é nas relações sociais, nos movimentos estereotipados e na linguagem funcional. Então, essa tríade é uma coisa que a gente tem que observar. Se a pessoa tem déficit nessas três áreas, a gente já tem que ligar uma luzinha assim, eita, pode ser que seja. Certo. Então, de repente, você tem dificuldade na linguagem funcional, um atraso de linguagem, a pessoa não consegue falar, não consegue, ou atrasou a fala, a fala ficou atrasada, não falou em tempo hábil, ou usa muito o outro como moleta para pegar as coisas, em vez de falar, fica pegando e levando a criança fazendo isso. Sim. Não tem dificuldade de falar. Assiste um filme e fica repetindo aquilo o tempo todo, aquela fala que a gente chama de ecolalia tardia, ou repetindo no mesmo tempo, que a gente chama de ecolalia imediata, né? Então, tem outras questões, por exemplo, desses movimentos estereotipados, ou às vezes assoviando, tudo assovia, que isso a gente chama de estereotipia sonora, ou batendo e tal. Aquele não consegue usar roupa dentro de casa, quer tirar a roupa, ficar nu, ou quer ficar sem sapato. Então, por que é isso? É porque tem uma alteração sensorial. Então, essa pessoa é diferente, ela tem uma alteração sensorial, ela não aguenta certos tecidos. Sim. Então, os pais, eles têm que buscar saber, às vezes os pais ficam desesperados, meu filho não quer ficar de roupa, é estranho, meu filho não aguenta isso. Então, são essas questões que a gente, como terapeuta, a gente vai buscando, percebendo, juntando ali, conversando com os pais. Tem uma seletividade nos alimentos, às vezes é nas cores, às vezes é na textura, às vezes não consegue comer alimentos sólidos, só líquidos, às vezes só sólidos, não líquidos. Sim. Então, ficam, e às vezes é cíclico, às vezes eles têm isso, aí para, daqui a pouco já vai para outra coisa. Às vezes só quer comer cuscuz no Nordeste. Só quer comer cuscuz. Ou só macarrão, por exemplo.
Ou só macarrão. Só tem macarrão, só quer cuscuz. Os meninos aqui é só cuscuz. Às vezes é só macarrão. Às vezes é só arroz com cenoura. Às vezes, aí passa para outra comida, mas é só aquilo. Então é um alerta. Sim. A gente tem que perceber o que é isso. Às vezes, uma inteligência fora do comum. Às vezes, uma inteligência que não está abaixo da média. Às vezes, pode ser. A gente vê uma criança... Pode ser, Sildete, de repente, aquela criança que, ainda lá pelos 4 anos, os pais estão achando que ela vai demorar para aprender a ler e ela começa a ler sozinha. Sozinha, isso. Às vezes ela começa a falar inglês, do nada, em casa. Aí você fica doido, bicho, eu nem sei que palavra é essa. Você vai olhar, o menino já tá falando inglês, tudo inglês. E bem novinho ainda, né? Do nada. E bem pequeno, 1 ano, 2 anos, falando inglês. Não fala nada, mas fala inglês. Aí você diz, eu nunca vi esse menino pra cá nenhum. Como é que ele sabe falar inglês? Ah, é o celular. Não é o celular. São as habilidades, porque existe aquela criança que é autista de alta funcionalidade, que a gente chama. Não é de altas habilidades, é de alta funcionalidade. Sim. E existe o que não é. É o que tem deficiência intelectual. Sim. Que são aqueles mais graves. Então, existe sim aquele autista que tem uma deficiência intelectual, como... carrega uma deficiência, que tem uma deficiência intelectual. Existe aquele que tem uma alta funcionalidade, mas tem um TDAH, tem uma comorbidade de TDAH, tem também uma comorbidade de esquizofrenia. Então, eles vão ter comorbidades. O não tratamento, o não cuidado, né, de fazer todas as terapias, é por isso que a correria dos pais, as lutas dos pais na justiça, para ir atrás, é porque isso pode vir, entendeu? Isso pode vir, se não tiver o tratamento devido. Sim, adequado, né? Daí se deixa... E aí, o que é que acontece? A importância da criança ser encaminhada, as famílias... Né? Isso, os adultos, né? Os adultos que têm autismo e não foram diagnosticados, eles devem, se forem leves, né? Nível grau 1, digamos, que a gente vai chamar hoje, vai haver uma mudança em 2022 no CID. O CID hoje é 84.0, que foi um CID que é do autismo infantil, só que é dizendo que você é desde a infância. Mas vai haver uma mudança, porque agora os novos CIDs vão estar... O autismo, né, que é a síndrome do espectro autista, ficou dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Certo. Então, como ele ficou dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, essa mudança ocorreu que agora vai ficar mais fracionado. Por exemplo, quando você for avaliar um autista, você tem que ver se ele é grau 1, 2 ou 3, se ele tem dificuldade da funcionalidade, da linguagem funcional, se não tem, se é DI, se não é DI, se é de alta funcionalidade, se não é. Então, o laudo dele vai sair super legal, porque bem completo também para o autismo. Bem completo. E aí, menos preconceituoso, né? Com toda certeza. Menos preconceituoso, porque as pessoas ficam logo, autista aí são preconceituosos, acham que elas não conseguem conviver, mas elas conseguem. É mito dizer que elas não gostam de abraço, que elas não gostam de afeto. Isso é mito, elas gostam de tudo isso, elas só não sabem como fazer. Que bom você poder colocar isso, né? Porque existe realmente um preconceito, uma visão preconceituosa, até eu diria, preconceito, né? Isso. Existe. Os mitos, né? Os mitos de dizer que o autista está ali, que ele não quer interagir, que ele não está entendendo, né? Que ele está por fora. Não, que ele não está entendendo, ele está entendendo tudo. Às vezes a gente está falando com a mãe e ele fica falando com a gente também. Ele não sabe explicar, mas ele diz uma palavra que está relacionada àquela conversa. Então, ele entende, ele sabe, ele só não sabe se expressar. E a gente precisa entrar
naquele mundo, né? Sim. E aqui a gente precisa fazê-lo entender. Acontece que a gente tem que entender as diferenças. Nós, como terapeutas, precisamos entender a diversidade. Trabalhar a equidade. Nós devemos trabalhar a equidade. As pessoas não são iguais. As pessoas têm suas diferenças, então a gente tem que trabalhar a sua equidade. Isso é bom, a né? gente não pode... Isso é ótimo, a gente não pode mais, tipo, chegar num restaurante, não levo o meu filho que é autista, porque ele vai dar um grito. Porque ele tem estereotipia sonora. Eu não posso ir para um restaurante porque ele vai bater palma de repente e o povo vai tudo olhar. E daí? Sim. Que olhe. Ele é apenas uma pessoa diferente. Ele é apenas alguém que se comporta diferente quando está feliz. E anda de um lado para o outro e na ponta do pé quando está feliz. Ou quando está ansioso. E aí a nossa sociedade hoje precisa entender essas diferenças e precisa aceitar. E não precisa mais se assustar com essas pessoas. Essas pessoas também são pessoas, são gentes, precisam de estar assim, junto das outras. Porque somos únicos, né? Únicos. Que bom, Sudete. Eu ficaria ouvindo você o resto da tarde. Mas eu vou precisar apressar a nossa conversa, porque a gente está começando um temporal aqui. E eu estou com medo de cair a luz. Começando um temporal aqui. Sudete, assim, ó, os terapeutas de família, a gente não trata pessoas com autismo, tá? A gente não faz terapia com as pessoas com autismo, porque não faz parte do nosso... fugiu o termo, enfim. Da nossa alçada, digamos assim, né? Do terapeuta de família, porque a gente trabalha com casal e com família. Mas, assim, o terapeuta precisa enxergar isso e saber como lidar com a situação. Então, ele precisa encaminhar... Mas vocês tratam do conflito que isso está trazendo dentro da família, né? Exatamente, tá? Então, no caso do terapeuta precisar encaminhar, tá? Enxerguei uma criança, enxerguei um adolescente. Eu encaminho para quem? Para o neurologista, para um psiquiatra? Para que profissional eu devo encaminhar? Bem, ele pode encaminhar para o neuro, ele pode encaminhar para um psiquiatra, esses profissionais vão entender. Certo. Né? Vão entender. Ele pode encaminhar para o psicólogo também. O psicólogo vai fazer uma avaliação aqui e vai entender. Estou vendo, mas está dando para ver assim. Então, aí o que acontece? Nós podemos encaminhar em que lugar você esteja, né? Mas se você está na Paraíba, aqui em Campina Grande, se está em Campina Grande, você pode encaminhar, você pode ir lá no núcleo de apoio diagnóstico à pessoa com deficiência e lá vai fazer o laudo. Certo. E aí a gente vai explicar onde que você vai fazer, a quem você procurar para fazer os tratamentos. Tá. Se você está em João Pessoa, na capital, você vai até a FUNAD de João Pessoa. E se você está... isso aí é totalmente... eu estou falando gratuitamente. Certo. Mas se você tem condições e quer ir no psiquiatra, procura neuropsiquiatra e tal. Agora, se você quer ter acesso às políticas públicas, aí você tem que ter um laudo do SUS. Aí aqui no nosso... Aqui em Campina Grande, na Paraíba, João Pessoa, você tem acesso a esses lugares onde eu disse. Agora, em outros lugares eu não sei. Por exemplo, aí onde você mora, eu não sei como é, no Rio Grande do Sul, né? Eu não sei como é. Mas eu creio a gente caminha, que... quando pelo SUS, a gente caminha para os CAPs. Tá? E daí o pessoal dos CAPs é que manda, aqui em Sapucaí, onde eu moro, o psiquiatra do CAPS ou a psicóloga vai encaminhar para uma equipe de Porto Alegre, que é especializada, né, em pessoas, no acompanhamento de pessoas com autismo. Mas o Brasil, eu sei que o Brasil todo tem um local chamado CE, que é Centro de Reabilitação, né, a pessoa com deficiência, os CEs, é uma política federal que tem em todo o Brasil. O CE, que é o Centro de Reabilitação. Então, vocês podem procurar esses lugares que eles vão fazer o diagnóstico. Pelo menos o C4, né? Sim. O C4, eles vão
fazer o diagnóstico. E se tiver um CER na sua cidade, eles vão encaminhar para o CER, onde tem de pessoas com deficiência intelectual. Esse é onde pode adquirir o laudo para acessar as políticas públicas. No caso, se você quer para tratamento essas coisas, pode procurar um psiquiatra, um neurologista. Agora, para acessar essas políticas, tem que ser uma equipe multidisciplinar. Ok, entendi. Então tá, eu vou abrir para perguntas, se algum colega que está aqui, mas eu vou abrir para uma pergunta só, porque eu estou com medo da minha live cair. Por conta do temporal. Menina, pensa numa chuva. Eu tô ouvindo. Abriu um temporal, mas olha, e eu tô com medo de cair. Mas se alguém tem uma pergunta, pelo menos uma pergunta para a Sildete, a gente pode ouvir, tá? A pergunta de vocês. Eu agradeço de novo a participação de todos que estão aqui. Eu vou encerrar em seguida e vou deixar salvo. A gente vai colocar depois no YouTube, tá? Como eu já falei, a gente vai colocar na descrição o contato da Sildete, do lugar onde ela trabalha, né? Tenho certeza que se alguém quiser conversar com a Sildete, ela vai se dispor a atender, né, e orientar a pessoa. Porque o objetivo é poder acolher bem as famílias, né? E ajudar as pessoas com autismo que precisam de apoio, né? Às vezes uma orientação faz uma diferença enorme na vida da pessoa, né? Enorme, então, verdade. Então, Sildete, eu quero agradecer a sua participação aqui no Terapeuta Cat. A gente vai ter que combinar outra vez, que não tem temporal. Para falar um pouquinho mais, tá? Você quer finalizar com alguma mensagem, de repente alguma coisa que você queira deixar de ânimo, né? De esperança para as famílias com um autista, né? Tem uma pergunta aí, Sim, a Neide está perguntando como é o autista nos relacionamentos. Depende, né? Se ele tem se ele foi tratado, né? Se ele foi tratado, psicoeducado, como a gente diz, porque o que, na verdade, nós trabalhamos com uma abordagem que é uma ciência ABA, né? Sim. Então, o que é que acontece? A gente psicoeduca a pessoa, a gente vai mostrar para ela que certas atitudes não são bem vistas, né? Aí a gente tem que psicoeducar. Nem tudo também, a gente também não quer tirar tudo da pessoa, não, porque não tem como tirar. Coisas que não coisas que não estão prejudicando aos outros, porque nem a você, nem está prejudicando a você, porque que tem que tirar. Mas, tipo assim, há algumas atitudes, né, que eles são bem, as pessoas com autismo, geralmente alguns, né, eles são literais, são bastante literais, eles querem explicações, eles não têm não são pessoas assim que entende o que, assim, por exemplo, você faz uma eu vou falar com ele querendo dizer algo que está intrínseco, né? Ele não faz essa leitura, você tem que ser direto, claro, e tem que ser bem... Falar com todas as explicar letras, bastante. Eles têm, eles têm também uma grande resistência, né? Que a gente chama de... eles não conseguem ver as possibilidades, eles só veem de um jeito só. Então, eles têm essa resistência de pensamento, né? Inflexibilidade de pensamento. Então, como eles são bem flexíveis, aí é difícil de lidar com esse tipo de comportamento, mas ele pode ser trabalhado. Nada é uma coisa. Então, você pode mostrar, existem técnicas que mostra isso e a pessoa pode trabalhar bem direitinho esse relacionamento. Se você psicoeducar. Não vou dizer a você que fica 100%, mas fica 80%. Mas quem é 100%, né? Até a gente, muitas vezes, tem flexibilidade de pensamento. Muitas vezes a gente fica só batendo naquela tecla, a gente não quer ver de outra forma e, de repente, vem um terapeuta e nos mostra. Então, existe a psicoeducação, que vai fazer treinos e a pessoa aprende a conviver. Aí aprende a ter um bom relacionamento. Ok. Sildete, então... E, claro, a pessoa flui bem melhor. Eu vou agradecer novamente, tá?
Então, se você quiser deixar uma palavra de esperança, quem sabe, para as famílias que têm autismo, né? Por favor. É, bem, é uma coisa que eu digo sempre para todas as mães, né, que estão começando a descobrir agora Uhum, que seu filho, aquele choque, aquela coisa toda, mas eu digo sempre uma coisa. Em primeiro lugar, é seu filho. E você uhum, ama incondicionalmente. Então, não se preocupe, não precisa de muito desespero, tudo vai dar uhum, certo, né? Tenha um pouco de calma, respire e procure ajuda, uhum, porque vai ter muita ajuda. Então, a primeira coisa é amar. Amar e incondicionalmente você vai ver o mundo de outra forma, porque eu nunca vi a visão de um autista é a visão mais bonita que eu já vi em toda a minha vida. Então, uhum. é a visão do mundo, né? A visão diferenciada, Sim. uma visão, é, uma visão pura. Uhum, Então, a gente só tem que ver a vida de outra forma e aceitar as pessoas com deficiência, uhum. aceitar as pessoas do jeito que elas são. É só isso que eu tenho a dizer e muita paz para todo mundo, muita luz, né? Que Deus possa abençoar todo mundo. E eu digo sempre, Amém. vamos aceitar as pessoas como elas Como elas são são. e como elas são e viver a vida, é isso, viver a vida, Cidete, muito obrigada sem novamente, tantos tá? problemas. Eu agradeço novamente a Ah, cada colega que entrou aqui. Peço para vocês compartilharem, tá? Eu vou encerrando, porque está apertando o temporal aqui. Senão cai a nossa live e a gente perde. Eu não quero perder isso de e jeito aqui nenhum. está um calor. Aqui também. Por isso a chuva. Por isso o temporal. Gente, muito obrigada, tá? Só um segundinho para a gente fazer um print, que eu acho que dá tempo. Neide faz um print para nós. Se der, a gente faz uma cara de gente feliz agora, tá? Tem gente dizendo Tá parabéns, certo? muito obrigada. Tem gente parabenizando pelo trabalho, muito obrigada. A gente vai fazer cara de gente feliz e vocês fazem um print, tá? Ok? Acho que deu tempo, porque eu sei que tem um delay, né, entre o tempo de eu falar e a pessoa ouvir, mas espero que tenha dado certo. Muito obrigada, então, pela presença de todos aqui. Até o próximo Terapeuta Ah, Cast na semana que vem. O tema da semana valeu, que vem é sobre finanças, Sildete. A gente vai estar dando dicas para os terapeutas se organizarem financeiramente, aprenderem a economizar, enfim. Vai valer a pena ouvir. Muito obrigada de novo, tá? ótima live. Obrigada pela presença de todos. Nada. Beijos. Fomos. Beijo. Tudo de bom. Igualmente. Tchau. Tchau.